Então, bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Hoje é o dia 1º de dezembro de 2020, às 10h08 da manhã, nós iniciamos a conversa intitulada Teoria e Prática na Construção da História, uma conversa com Jeruse Romão. Quero agradecer pelo aceite da professora e também, como o próprio professor Rogério mencionou, marcamos e toda essa função, e hoje podemos estar aqui conversando. Então, muito obrigada, professora, pela disponibilidade. Sei que nesse final de ano é bastante corrido, mas estamos aqui para dialogar. E aí já aproveito, né, para pedir a autorização da professora para que essa entrevista possa ser divulgada nas mídias do PPGH, transcrita, e que, com a aprovação da professora, né, em relação ao conteúdo transcrito, uma eventual publicação em revista acadêmica. A professora autoriza? Eu autorizo, sim, mas o material audiovisual, antes também da divulgação, eu gostaria de autorizá-lo. Tá certo, então. Enviarei tudo em seguida, tá, professora? E aí informar que essa atividade ela é desenvolvida na disciplina de História do Tempo Presente, Teoria e Historiografia, no curso de doutorado em História pela UDESC, ministrada pelo professor Rogério Rosa Rodrigues, que se encontra aqui, e agradecer também essa oportunidade de diálogo, né, com a professora Jeruse, principalmente porque eu sei que vai contribuir muito para a minha pesquisa, e não só para a minha pesquisa, mas para quem também está aqui ouvindo. Eu quero apresentar um pouco a professora Jeruse. Como o professor já também mencionou, teve uma sequência também de entrevistas, né? Os meus colegas também entrevistaram profissionais, pessoas que dialogavam com as suas pesquisas. E aí hoje é a última, e aí com a professora Jeruse Romão, que possui graduação em Pedagogia pela UDESC e mestrado em Educação pela UFSC. Ela tem experiência na área de educação, atuando em temas como os estudos sobre teatro experimental do negro, ensino profissional, currículos e políticas educacionais. Isso é uma breve apresentação dela, porque a minha intenção também é que ela mesma se apresente. Os motivos que eu escolhi a professora Jeruse é porque, acompanhando o seu trabalho, né, enquanto mulher negra intelectual, eu vejo uma presença marcante do protagonismo na luta do movimento negro, assim como uma referência no campo da educação das relações étnico-raciais, a ERER, nas formações de professores e professoras e na implementação da Lei Federal 10.639 do ano de 2003. E penso que esse trabalho é desenvolvido numa perspectiva que visibiliza as histórias locais e os modos de ser, ver, sentir o mundo das populações africanas e afro-brasileiras. E aí tem um vínculo com o que eu pretendo pesquisar, que é justamente esse protagonismo e presença de mulheres negras em Florianópolis, com o foco, né, nas escolas de samba, no carnaval. No entanto, também pensando, né, essas epistemologias plurais que vão estar atreladas a universos culturais negros, interseccionalidades, tradição oral, oralidades e ancestralidades, que são questões também basilares no campo dos estudos pós-coloniais e decoloniais. E aí também escolhi professora Jeruse por não só não ser essa referência para mim academicamente, mas em todos os âmbitos da minha vida, né? Quando eu visualizo uma professora, lembro sempre da professora Jeruse Romão. E aí, dito isso, professora, gostaria de falar alguma coisa ou já posso iniciar as perguntas? Não, eu só quero agradecer, agradecendo, primeiro, agradecer todas as energias, as boas energias, porque nós sabíamos que o adiamento da entrevista foi por motivos muito delicados. Eu fico extremamente feliz de chegar nesse dia 1º de dezembro, saber que vocês estão todos bem, todas bem, né, que eu acho que é uma questão muito importante. As agendas a gente consegue dar conta, mas vidas são muito importantes. Então, primeiro, dizer que não precisa justificar aquilo que não precisa de justificativo.
Depois é que eu agradeço muito essas palavras que tu me ofereces em torno de mim mesma e também do que me circunda, né? Que é a história, a luta, o movimento negro. Eu não faço militância sozinha e também não, o movimento não começou a partir de mim. Eu também sou uma continuidade, né? Mas fico feliz porque nós estamos encontrando nos jovens pesquisadores, nas jovens pesquisadoras, um compromisso bastante importante por contar a história de Santa Catarina, dos negros de Santa Catarina, que ainda é uma carência bastante aguda e que nós precisamos ainda falar mais sobre isso. Quero agradecer ao programa e ao professor Rogério e saudar também aqueles que estão nos ouvindo, saudar na presença da sua mãe, a professora Sônia Carvalho. Muito obrigada, profa. Agora, a primeira pergunta é: quem é Jerusi Romão? E como você prefere ser denominada? Bom, eu prefiro ser denominada como professora Jerusi Romão nos espaços acadêmicos, né? Eu tenho um nome civil, que é Jerusi Maria Romão. Eu aboli Maria em algum momento da história, deixei a minha mãe muito indignada com isso, mas me senti bem. Então, eu sou Jerusi Romão. Nos espaços da educação, eu sou professora Jerusi Romão, mas eu tenho outras relações, né? Eu também posso ser Jerusi de Inhansã, que também é o meu nome, no espaço em que eu frequento, nos terreiros de Umbanda, de Almas de Angola, como Ialorixá, eu também tenho esse nome. Ou eu posso ser coruja, nos espaços da capoeira, que capoeiristas têm nome, né? Embora eu não seja a pessoa do jogo, mas eu milito no movimento da capoeira desde os anos 80, então eu fui honrada também de ter um apelido, e como eu não jogo, eu só observo e falo sobre, o meu apelido é Coruja, então também posso ser. Então, assim, nesse espaço onde eu estou agora, eu sou Jerusi Romão. Nascida no dia 24 de dezembro de 1960, primeira filha de um casal composto por uma mãe professora normalista, oriunda do Monte Serra, hoje Monte Serra, naquela época Morro da Caixa, e de um pai militar, músico da banda da Polícia Militar, oriundo de uma região chamada Alto Iguaçu, né? No município de Iguaçu, mas que também se deslocava daquele grupo que migrou para os morros de Florianópolis na década de 40, década de 50, 60, né, onde eles se conheceram, e tenho mais 4 irmãos, 3 irmãos vivos, né, 2 irmãs e um irmão, e 2 não mais entre nós. Minha mãe é professora, aposentou-se como professora, impactou muito na trajetória de muita gente no município de Florianópolis, e o meu pai aposentou-se como tenente da Banda da Polícia Militar de Florianópolis, e então eu sigo a trajetória da minha mãe, assim como eu também tenho uma irmã que seguiu a trajetória militar policial do meu pai, e por aí vai. Eu acho que eu sou isso, sou mãe da Zânia Maim, e do Caiodê Nogueira, os dois no Romão Nogueira, meus filhos, não é? E também milito no movimento LGBT. Obrigada, professora. Aí a segunda pergunta vai envolver aspectos da sua trajetória enquanto mulher negra em Florianópolis, no sul do Brasil, e a produção acadêmica. Como essa experiência está articulada e influenciou os caminhos percorridos enquanto mestra, professora e militante do movimento negro? Dito de outra forma, como é o processo de articular experiência prática e construção de teoria? Bom, eu sou pedagoga, né? Não sou da história, então eu peço para que vocês me deem licença, porque tenho um percurso de analisar, não como vocês historiadores, e me formei em pedagogia pela UDESC em 1982, o mais aproximado que eu cheguei foi da história da educação dos brancos, né? em que em 2005 eu consegui manifestar
um desconforto que me acompanhava desde a formação na pedagogia, na UDESC, na Faculdade de Educação, ali na Rua Saldanha Marinho, quando a disciplina em que eu mais gostava era exatamente História da Educação, e eu ficava sem ainda ter recursos teóricos suficientes, mas eu ficava me questionando por que só se falava nos brancos, porque toda aquela história da educação, o que eu aprendi, em momento nenhum me dava visibilidade para a trajetória educacional que eu tive de criança até chegar ali. Eu não me via naquele espaço, né? Então, eu fui alfabetizada no Colégio José Boatê, no Estreito, mas no segundo ano em seguinte eu fui concluir o primário lá no Monte Serra, né? Então, eu tenho o meu certificado de conclusão de primário assinado pela dona Uda Gonzaga, né? Lá, diretora do Morro da Caixa d'Água. E era uma dinâmica de estudar no Morro, numa escola do Morro, que eu acho que me constituiu para toda a vida, porque ela era não havia essa intencionalidade, era do viver mesmo, mas a gente vivia entre a igreja e o terreiro, entre a escola de samba e o boi de mamão do gentil, né? Entre as práticas de benzedura e de curas na comunidade, as roupas eram feitas na costureira, os mercados eram por ali mesmo, a gente brincava de bola, de pipa, a gente sabia dos processos da escola, porque ela era descentralizada, não era num prédio só. Naquela época, o governo alugava casas no morro, né? Então, as séries eram em cada lugar, o que possibilitava a nossa mobilidade. Então, quando eu me formei em pedagogia, eu percebi que aquilo que estava sendo dado não era aquilo que eu não tinha vivido, nem como aluna, que já sabia desde criança que sofria racismo, inclusive por parte dos professores, não é? Porque eu era filha de professora, eu fui alfabetizada em casa, eu nunca tive dificuldades de aprendizagem no meu processo primário, secundário, mas nunca fui valorizada, assim, naquela época se premiava alunos com lápis, com a borracha, com não sei o quê, os professores estimulavam nesse sentido, né? E eu me lembro que a única vez em que eu fui premiada com lápis é porque eu levantei a mão, depois de sucessivas vezes achar que eu merecia aquele lugar, e disse, mas eu também mereço. Não disse com essas frases, mas eu me lembro perfeitamente, falando para ti, daquele dia, com 9 anos de idade, que eu fiz isso. Então, a articulação da minha vida depois disso, ela fala de negros que eu conheço de fora, mas que eu também conheço de dentro, né? E aí eu articulo a militância no dia em que eu coordenava uma escola, pedagogicamente uma escola particular pequenininha, em Capoeiras. O dono era um homem negro e casado com uma mulher branca, um casamento interracial, Colégio São Francisco, e eles me chamaram, recém-formada no curso de pedagogia, me chamaram e disseram, a gente precisa de uma ajuda pedagógica. E eu topei esse desafio, o primeiro trabalho, tudo bem, vamos lá. E eu estava em casa e a minha mãe disse, olha, ligaram para tu ir urgente lá na escola. E eu fui. Cheguei lá, estava uma mãe negra, esse diretor, tensos, e o que aconteceu? Olha, a minha filha, que estuda aqui, chegou em casa dizendo, a Maria José chegou em casa dizendo, que a amiguinha dela disse que não vai mais sentar do lado dela porque ela é negra e branco não tem que sentar do lado de negros, né? Isso está relatado no jornal Estado, se tu quiseres depois pesquisar, porque a família da Maria José é a família do Clube Novo Horizonte. Então, já havia neles uma consciência, né, de pertencimento racial. E eles tomaram providências e procuraram o jornal. A Maria José é a filhada de batismo de um ex-governador do estado de Santa Catarina também, que contribuiu com a parte jurídica, e isso acabou indo para o jornal, e eu me vi pela primeira vez falando, com 25 para 26 anos, nos jornais, sobre quais eram as perspectivas de educação que eu entendia com aquele caso que, seguramente, se não foi o primeiro denunciado, eu acredito que tenha sido,
né, foi um dos primeiros casos de racismo denunciados no sistema educacional catarinense. E aí, depois disso, eu vou tocar minha vida inteira sem nenhum desvio para pensar em políticas públicas para a população negra na educação, né? Assessorando parlamentares, ou assessorando o movimento negro, ou assessorando sistemas de ensino. Comecei com a primeira lei no mandato do vereador Márcio de Souza, que é a lei que institui o ensino de história afro-brasileira e cultura afro-brasileira no município de Florianópolis, na década de 90. Vamos, então, linkando com o município de Itajaí e Criciúma, e onde há território para isso, que quando a gente fala em Lei 10.639, essa lei em Florianópolis foi em 1994, né? Então, a gente olha a distância de 2003, que é a lei nacional, para essas experiências nossas aqui. E depois fui participando de outros projetos, que é a construção de matriz curricular nos municípios, proposta curricular no estado de Santa Catarina, plano municipal de educação em outros, e nesse momento agora nós estamos concluindo a terceira matriz curricular, a primeira foi a de Florianópolis, nos municípios aqui de Santa Catarina. Afora isso, o sujeito em que eu escolhi para trabalhar, prioritariamente, foi o professor e a professora. Esse é o meu sujeito, né? Por quê? Eu percebia que, quando nós éramos chamados jovens, lá no Núcleo de Estudos Negros, que nós fundamos em 1986, e as pessoas batiam na porta, nós tínhamos uma sede, para pedir ajuda para trabalhar com esses conteúdos na escola, nós percebíamos que os professores queriam que nós fôssemos nas turmas e falássemos para os alunos, aos alunos. E a gente disse que não, nós não iríamos fazer isso, porque isso era um trabalho sem fim. Nós queríamos era que o professor se sentisse preparado para que fosse feito isso. Então, o NEM definiu que, de 1986, a partir de 86, que o nosso sujeito era o professor e não o aluno, né? Então, toda a nossa ação, toda ação que nós desenvolvemos e que eu participo, toda voltada para atender prioritariamente o professor, que é o sujeito da implementação da política. Eu não sei se eu deixei, se eu falei que tu querias que eu falasse. Sim, sim, ótimo. E aproveitando, inclusive, sobre o Núcleo de Estudos Negros, a próxima pergunta é referente a ele. Só para contextualizar, então, né, a professora ocupou e ainda ocupa múltiplos espaços da cidade, além de protagonizar grandes acontecimentos, como, por exemplo, a fundação do Núcleo de Estudos Negros, como a professora já mencionou, em 1986, por pessoas que estavam comprometidas no combate ao racismo e contra todas as formas de discriminação. E aí a pergunta é, qual é o impacto do NEM, né, em Santa Catarina, nesse contexto de Santa Catarina, né? E aí a professora já falou um pouco sobre as ações, né, o que acontecia, mas falar um pouco mais, né, inclusive desses projetos e ações do NEM, o papel das mulheres dentro também do núcleo, e além disso, né, a luta do movimento negro e do próprio, né, NEM não dissocia a questão de raça e de classe. Você poderia falar um pouco mais sobre isso também? Uhum. O NEM ele foi fundado em novembro de 1986, né? Quando nós nos encontramos dissidentes, uma parte dessas pessoas de outras organizações, ou pessoas que vinham, eu chamo de afro-solo, que era o meu caso, né? A partir dessa denúncia da escola, eu comecei a perseguir mais conteúdo sobre a questão étnico-racial na educação, mas nós estamos falando de 1986, a gente não tinha internet como a gente tem hoje, não tinha acesso, né? As livrarias tinham livros sobre a questão racial assim, muito distante, não dá para a gente dizer que tinha que pedir, encomendar.
muitos amigos de outros estados mandavam pelo correio coisas para a gente, jornais, Movimento Negro, boletins, porque nós não tínhamos acesso. Bem da verdade é essa. E também não tínhamos uma academia que oferecesse muita coisa para a gente. Mas o interessante é que, quando nós nos reunimos desse grupo de dissidências, muitas dissidências, uma parte do NEM veio do grupo União e Consciência Negra, da Igreja Católica, né? Porque entendeu que aquela organização já não acomodava mais as perspectivas políticas daquele grupo de jovens, que queriam outro enfrentamento no projeto de sociedade que a gente queria consolidar. Muitos saíram da universidade recentemente, eu, Ivan, e mais 2 ou 3 graduandos, a Luísa ainda fazia antropologia na época, enfim, eram jovens, todos jovens, né? Assim, tinham 2 ou 3 com mais idade. O Lino é fundador do NEM, né? A Dora Lúcia, porque o NEM reuniu-se muito na casa da Dora Lúcia, nas primeiras organizações, e a gente, então, era uma confluência de muitas perspectivas, mas com uma unidade. Nós queríamos um movimento negro de tipo novo, porque nós éramos jovens e estávamos vendo um movimento negro muito culturalista, na perspectiva de assimilação de projetos da sociedade branco-burguesa, e que não atacavam as questões estruturantes, né? E o NEM, ele então vai se dividir a partir das áreas de formação das pessoas, que é uma coisa incrível isso. Então, eu era pedagoga, eu fiquei com a área da educação. O Lino e o Ivan eram arquitetos, eles foram provocados a discutir habitação e moradia. A professora Elizabeth Farias era da história, foi junto com o professor Paulino, então foram provocados a discutir a história do negro de Santa Catarina. E a Dora Lúcia do direito, né? A Dora Lúcia é a segunda mulher a defender um mestrado sobre direito e relações raciais, veio dali também essas questões que a gente vinha trazendo, né? E essa entidade, do movimento negro, quando se constituiu, já recebeu a pecha de ser comunista, porque era muito diferente do que os mais velhos pensavam. Nós somos muito incomodativos nesse aspecto, né? E eu, como da área da educação, trouxe, então, para o debate que a gente tinha que discutir a estrutura da educação, muito centrada naquilo que o Althusser trazia, que é a escola como aparelho ideológico do Estado. Essa foi a premissa que atravessou, pelo menos, a primeira década do NEM, de debater sobre a escola como aparelho ideológico do Estado, também nas relações raciais, porque só aparecia como classe, né? E o que a gente trouxe, Carol, foi desassociar a percepção de raça e classe para as desigualdades no Brasil, porque a gente era muito confrontado, inclusive, pelos movimentos de esquerda, que nós éramos de esquerda, o centro-esquerda, mas éramos confrontados, nós incomodávamos muito, nós chegamos incomodando, porque eles diziam para a gente, mas é problema de classe, vocês estão discutindo raça, é classe, vocês estão nessa situação por causa de classe, né? E a gente dizia que não. Então, nós começamos a tematizar raça e educação, raça e gênero, raça e cultura, raça e religião, nós começamos a tematizar, e é possível, é palpável, dá para ver isso pelos materiais que o NEM produziu, jornais, vídeo, cadernos, né? E memória, tem algumas dissertações sobre isso, e ele vai impactar também na medida em que é a primeira organização de Santa Catarina que passa a ser reconhecida no contexto do movimento negro nacional. Então, a gente projeta Santa Catarina, né? Uai, tem negro aí? Uai, tem negro militante aí? Como assim vocês estão discutindo isso? Então, é importante dizer que os cadernos do NEM, as publicações do NEM passaram a ser conhecidas nacionalmente como uma experiência de tipo único, assim como essas políticas, né? Eleger um vereador que era do NEM, Márcio de Souza. São algumas experiências que só nós tivemos, né? E que passaram, então, a ser referenciadas depois
no contexto nacional. O NEM ainda atua, não faço parte dele, eu deixei o NEM em 2000, não é? Exatamente por conta de algumas tensões no debate sobre gênero. Então, eu acho que a gente não dá só para falar que tudo deu certo, algumas coisas não deram, né? Então, eu comecei a projetar um outro campo, que era trabalhar as relações das mulheres negras, e eu saí porque nós não fomos compreendidas no espaço interno, né? Então, eu escrevi uma cartinha e saí da organização. Mas é importante também dizer, Carol, que quando a Fundação Carlos Chagas ela organizou um seminário chamado Raça Negra e Educação, né, em 1980, só para voltar um pouquinho, porque isso também tem a ver com o período anterior e o NEM. Eu fui participar desse seminário e escrevi um pouco sobre a experiência do Colégio São Francisco, porque depois que aconteceu o problema lá do racismo, o caso do racismo, como coordenadora pedagógica, eu desenvolvi um trabalho com a escola, né? Questionário, livros, textos, enfim. E eu sistematizei um pouco desse trabalho nesse artigo que eu apresentei no caderno, no seminário que depois saiu no caderno. E quando eu fui apresentar no seminário, estava lá a Fundação Ford, eu já era membro do NEM, né? E estava lá a Fundação Ford, que era uma das organizadoras desse seminário. E a Fundação Ford, que é uma fundação norte-americana, me chamou, disse, o que é esse estado, o que é Santa Catarina? Eu comecei a dizer o que era, e ela disse, manda um projeto para a gente. Então, é muito importante também dizer que, a partir dessas relações, a Fundação Ford apoiou nem por 10 anos aqui. Foi talvez um dos apoios mais longos que ela teve no Brasil, apoiou o programa de educação, apoiou todas as ações que nós tivemos durante 10 anos. Carol, me interrompe, porque eu falei para ti que eu falo mais do que a mulher da cobra. Não, mas é muito bom ouvi-la e muito aprendizado, né? E aí a próxima pergunta a educação foi e ainda é considerada pelo movimento negro um dos caminhos de combate ao racismo, evidenciado na promulgação dos dispositivos legais para a educação das relações étnico-raciais, a ERE. A trajetória é marcada por um processo de luta pela efetivação de organizações negras do sul do país, que tem a educação como o lugar de mudança e deslocamento nas produções de conhecimento. A pergunta é, qual a importância de considerar múltiplas, né, produções de conhecimento na educação no âmbito nacional e local? Múltiplas produções, no que sentido? Seria as múltiplas produções de conhecimento, assim, as epistemologias plurais, sabe? Quando a gente considera todos os tipos de conhecimento. Ok. Bom, nós nascemos plurais, Carol, no sentido de buscar exatamente outras posições que não aquelas muito dadas, especialmente para ler a história do negro em Santa Catarina, né? Nós aprendemos muito cedo no NEM, na origem do NEM, que aquilo que tinha sido ensinado, por exemplo, sobre o negro em Santa Catarina não dava conta absolutamente de dizer quem nós éramos, né? E respeitando a extensão do legado dos historiadores tradicionais e clássicos, os mais renomados, eu vou citá-los aqui, mas a gente vê muito racismo, né? Muito racismo, não direta, mas de forma indireta nas obras deles, porque eles foram educados como homens brancos, né? Numa sociedade brancocentrada e brancocentrista. Então, a educação do pesquisador também influencia a obra dele, e no campo das relações raciais, o que eu tenho entendido é que pesquisador branco formado
também tem se apresentado, e tem sido muito importante ter se apresentado para dizer o quanto ele está refazendo a sua formação, porque ela também foi influenciada pela sua educação, e aí educação em todos os sentidos que a gente possa entendê-la, né? Tanto aquela no sentido mais amplo, filosófico, como aquela no sentido mais do rito, que é o da escolarização mesmo. Então, nós tentamos, a partir das nossas organizações iniciais, trazer pensamentos libertadores e emancipadores, primeiro, porque a gente achava que tinha que trazer nessa dimensão, né, o que nos emancipa, o que nos liberta e o que nos dá autonomia para pensar, porque não basta dizer você é uma ativista do movimento negro, ou uma professora, uma pesquisadora negra. Não basta isso, porque eu passei pela academia, né? E o meu conflito todo, embora eu tenha entrado por mérito lá no processo do mestrado, né, naquela época só existia 4 vagas, eu entrei lá naquelas 4, embora eu tenha entrado por mérito, mas eu não tinha liberdade de pensamento, né, ainda não, na perspectiva étnico, e entrei com um trabalho sobre o negro, que é uma coisa muito interessante, né, sobre o teatro experimental do negro. Mas não havia isso. Então, hoje nós temos, sim, um conjunto de expressões plurais de todos os sentidos, algumas eu adoto, e outras não. Eu quero dizer que eu adoto uma perspectiva afrocentrada, sabe? Entendo de muitos conceitos contemporâneos importantes, mas eu ainda não os utilizo, eu assisto a muitos acadêmicos jovens, especialmente, trazendo coisas novas de muitos universos, né? Mas eu quero cumprir a minha tarefa na minha existência, que ainda é destrinchar aqueles conceitos e trazer aquelas categorias que me desafiaram, né? Eu, por exemplo, não sou do tempo da categoria relações étnico-raciais. A categoria que nós cunhamos no NEM é educação como espaço de combate ao racismo. Eu não sou dessa categoria educação para a promoção da igualdade racial. Eu não sou dessas. Eu ainda sou do tempo da categoria educação para o combate ao racismo. Porque se o racismo não for ainda ou a categoria central para chegarmos àquele lugar utópico de uma escola igualitária, essas coisas de promover, você não pode promover passando um verniz né, sobre aquilo que lá na estrutura ainda não foi resolvido, que é o racismo. Então, eu trago esse desafio desde quando o NEM se constituiu com o NEM, e olha que falar sobre racismo na escola sempre foi muito desconfortável. Hoje menos, mas sempre foi muito desconfortável. Enfrentar a barreira, por exemplo, a maior barreira que eu acho que nós precisamos ter enfrentado e nós enfrentamos foi a da escola reconhecer que existia racismo nela. Não é? Então, a minha geração, não que não se diga isso hoje, mas se dizia muito antes. Né? Para que falar sobre isso aqui? Que não tem racismo. E aí, quando você se aproxima com as lentes teóricas que você tem, professora Petronília, professor Cabenga Lemunanga, professor Henrique Cunha, Azoildo Loreto, Lélia Gonzalez, Nilma vem bem para cá. Nós antes tínhamos o Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, e quando a gente vai pegando todos aqueles teóricos, alguns, inclusive, que as pessoas nem falam mais sobre eles, mas que foram importantes, para falar, por exemplo, um homem é um homem branco que é o Skidmore. Quem é que fala hoje de Skidmore? Quem é que fala hoje de Carl Degler? Né? Então, assim, que ainda são conceitos que nós não superamos. Nós não superamos. Ottaviani, nós não superamos ainda os desafios que ele trouxe para a gente sobre relações raciais no Brasil. Então, eu acho que a gente precisaria organizar, né, um mapa sobre como que se distribuiu na história do movimento negro, da luta antirracista, esses teóricos e esses conceitos, né? Quem ainda é permanente e quem ficou, porque outros
também chegaram, quem ficou, e quem fez a ligação das duas gerações. Por exemplo, eu gosto muito do Stuart Hall, porque ele faz uma ligação entre as duas gerações, sabe? Aquela e essa. Quem eu lê com atenção vai ver que sim. Eu fui muito influenciada pelo pensamento de Gramsci, de Antônio Gramsci. Quando que o Gramsci me influencia? Quando eu consigo entender o que significa a categoria intelectual orgânica. Então, quando ele me trouxe essa categoria, eu me senti pra caramba. Ele me empoderou pra... Não vou falar... pra caramba. Porque eu disse, não, mas então está aqui. Esse sujeito existe, né? Esse sujeito existe. Depois, muito mais tarde, começou a aparecer a história oral, a história daquilo, que não era aquela história tão formatada numa metodologia fechada e eurocêntrica também. E aí eu comecei a perceber como é que eu poderia transitar no mundo do pensamento, porque eu sou uma pessoa que penso e escrevo o que eu penso, e propor reflexões para os sistemas educacionais, fazendo essa junção de muitos campos plurais, teóricos plurais do pensamento, sem perder a perspectiva de ser uma professora e uma pesquisadora afrocentrada. Eu me coloco nesse lugar. Não afrocentrista, mas afrocentrada. Eu entendo que a gente precisa prestar atenção no que compõe os valores civilizatórios da sociedade brasileira, porque eles são muito caros, né? Então, os brancos estão estruturados a partir dos seus valores civilizatórios, não é nada congelado, estou trazendo só uma questão muito, muito pontual. Os indígenas nos deles e os africanos nos deles, de início, como em uma introdução de pensamento. Depois a gente vai ver que tudo fica uma salada. Mas só para dizer o quê? Para dizer que eu ainda vejo, felizmente, eu ainda vejo sociedades indígenas defendendo seus valores civilizatórios, que é uma questão muito importante, né? Quando eu trabalhei no MEC, lá para a Unesco, o meu projeto era mapear, conhecer e analisar experiências de pré-vestibulares ou projetos que fortaleciam o ingresso de jovens negros e indígenas nas universidades. Isso em 2004, tá? 2004, 2003. Eu estava em Brasília fazendo isso. 2002, 2001 e 2002. Não, é 2001 e 2002, porque 2003 é o primeiro ano do governo PT, eu me lembro que daí eu voltei para Florianópolis. Então, eu estava fazendo isso. Então, eu tive a oportunidade de viajar para aldeias indígenas, para quilombos, para experiências em igrejas, na rua, com população em situação de rua, vendo que o que estava sendo colocado ali na formação do fortalecimento desses jovens para ingressar na universidade era também o fortalecimento dos seus valores civilizatórios. E eu penso que, quando a gente vai pensar em educação, projeto para educação, não adianta misturar tudo, porque não terá efeito. Ainda é preciso dizer para os professores e para as professoras o que compõe os valores civilizatórios dos negros, aqueles que foram trazidos, aqueles que estão no mundo filosófico, antropológico, histórico, religioso, cultural, enfim, e todos os outros que estão, quais são os elementos que estruturam para que eles consigam conectar esses elementos diante de teorias que eles vão escolher, de projetos que eles vão escolher, é preciso identificar isso. Então, essa é uma perspectiva que eu sempre procuro, estou sempre procurando, né? Oferecer para os professores e para as professoras. Sim, e aí a professora falou um pouco sobre, inclusive, os desafios enfrentados na escola, né, para dizer, existe o racismo. E aí a próxima pergunta está muito focada na produção do livro, né, Antonieta de Barros, que a professora escreveu recentemente. E aí, na sua percepção, né, em relação a dialogar com a Antonieta de Barros e visibilizar a história dela,
quais são os desafios, os avanços e as perspectivas. E como foi esse processo para você, de escrita, para a Profa, como que foi esse processo de escrita? E mais, o que significa para a história das mulheres negras em Florianópolis e Santa Catarina essa luta por representatividade política, né, no ano de 2020? Eu vou pedir para que tu faças, eu vou responder uma e depois tu vai fazendo cada uma, porque eu acho que eu não vou conseguir fixar todas, tá bom? Então, eu vou começar na produção, e aí tu me dá um tempo, Carol, porque senão eu vou falar muito. Vamos combinar uns 5 minutos para cada uma, é muito? Tá bom, 5 minutos para cada uma, aí eu aviso quando... Ótimo. Primeiro, eu gostaria de dizer que ontem, né, nós tivemos um evento aqui da Associação dos Professores e das Professoras Negras, que foi em torno desse livro, Africanidades Catarinenses, não é? Que é um livro, para falar um pouquinho antes dessa produção, que é um livro didático elaborado, né, por pesquisadores e pesquisadoras negras do estado de Santa Catarina, e que traz uma história, essa história que eu tento dizer que ela é afrocentrada, né, para professores e professoras, alunos, estudantes das redes públicas e particulares do estado de Santa Catarina. Eu acho que valeria a pena, eu não vou conseguir falar sobre ele, Carol, mas eu assim, acho que é interessante, nesse conjunto que tu estás trazendo do pensamento, também olhar, né, para as publicações de negros e de negras no estado de Santa Catarina, especialmente aqueles que se pretendem também dialogar com a escola, não é? Assim como também a gente observou nesse processo de elaboração o quanto se produziu sobre o samba, sobre escolas de samba, né? Inclusive aqui no livro a gente está trazendo essa perspectiva, e acho que é importantíssimo falar sobre as mulheres nesse lugar, e algumas dessas mulheres, elas ocupam tanto o lugar do samba como o da educação, né? Elas têm essa dupla pertença como lugares fortes da vida delas. É o caso da Dona Uda, uma professora, né, que chegou ao Conselho Estadual de Educação, e é o caso da professora Valdionira, né? As duas como mulheres da educação e do samba. A Valdionira é minha tia, e eu tenho uma foto que, felizmente, não está aqui, mas depois eu vou te passar, que é uma foto da reunião do Conselho da Copa Lorde, em que ela é a única mulher na foto, no meio, todos homens, né? Então, assim, também não era um espaço tão dado, mas as mulheres, e aí já linkando com a Antonieta de Barros, as mulheres negras professoras, elas tiveram esse protagonismo de serem primeiras em alguns lugares, assim como as mulheres que chegaram a ser votadas, quer dizer, uma boa parte do movimento feminista, né, brasileiro, lá da década de 30, era composto por professoras. Quando você vai lendo a biografia, né, das mulheres, São Paulo, Rio, sobretudo, uma boa parte na região Nordeste, Norte, e a Antonieta de Barros aqui em Santa Catarina, mas a Maura de Sena Pereira também aqui em Santa Catarina, ou seja, duas mulheres que tiveram mais protagonismo nessa pauta sobre mulheres na política, mulheres na sociedade. Esse movimento era um movimento constituído por professoras. Então, quando eu olho a minha mãe, né, nascida em 1930, que se tornou normalista, e quando eu observo a trajetória dela na escola, nos outros lugares onde ela frequentou, professora do Mobral, ou aos 17 anos ingressando na Associação da Irmandade dos Homens Pretos, aqui de Florianópolis, quando você vai vendo essa transição, esse movimento dela de andar, né? Não transição, de andar, você vai vendo o quanto elas vão linkando espaços sociais, elas juntam muitos pedaços, né? E a maioria delas, filhas de lavadeiras, que é uma coisa muito interessante, que o livro da Antonieta suscita,
Não que eu não soubesse, mas ela me chama para olhar de novo para esse lugar, não é? E aí eu também, de novo, tenho lá o livro Filhas da Lavadeira, da Maria Helena Soares, não é? E aí, de novo, estão lá elas de novo. A professora Uda Gonzaga é filha de lavadeira, a professora Zuma Romão é filha de lavadeira, a professora Valdionira é filha de lavadeira, a professora Nelly Góes é filha de lavadeira, ou seja, há uma relação de mulheres no braço, com esse trabalho, atuando para que as filhas delas estivessem em outro espaço, que era o espaço do pensamento. Então, é muito importante dizer que a primeira chamada que o livro traz desse processo é revisitar, inclusive, a partir da Antonieta, a história de outras mulheres muito importantes, da mãe do Cruz de Souza, que também foi lavadeira, e aí começa a aparecer uma lista, assim, sabe? Desses lugares que vão linkando educação e as mulheres negras. Escrever sobre ela não é só sobre ela. Eu escrevi um livro que ontem, inclusive, chegou da revisora, né? Porque eu queria, de início, escrever um artigo. Aí alguém fez uma pergunta e eu estava olhando para o lado e não consegui ler, mas, Carol, me manda que eu respondo. É sobre a professora Olga Brasil. Eu só vi Olga Brasil. Eu queria escrever um artigo sobre Antonieta e as suas relações familiares, porque me incomoda essa imagem sisuda, dura, estática, de uma mulher que não tem movimento, sabe? E para as pessoas brancas, talvez isso, até porque é a representação do modelo branco, né? Estátua, esfinge, fotos oficiais, isso é muito mundo branco, mas não é o nosso mundo. E eu sempre me incomodei com as fotos congeladas da Antonieta, e sempre da cintura para cima, assim, né? E eu queria saber o que tinha para baixo, eu queria saber como é que eram as pernas, eu queria saber como é que era ela, eu queria saber como é que era o gesto dela, eu queria saber o que essa mulher fazia. E aí eu queria escrever uma Antonieta em movimento com ela mesma e que pudesse nos ajudar. Não era sobre a deputada, porque eu acho que o conteúdo está dado, não é sobre educação, que o conteúdo está dado, era sobre isso. E aí foi muito interessante, porque eu cheguei com 30 páginas para falar sobre a família, né? A mãe aparece, mas quem aparece muito é um irmão, que a gente não sabia quase nada sobre ele, o Cristalino, né? E aí eu vou vendo o irmão ativista na Irmandade, ativista no Centro Cívico Cruz de Souza, ativista no movimento sindical. Opa, tem um irmão aqui, tem uma outra irmã, que é a professora Leonor, também célebre professora, né? Também aparece, primeiro discretamente, mas no pós-mortem assume o legado da irmã e vai levando até onde pode levá-lo, e aparece uma Antonieta com uma sociabilidade que eu não conhecia. É uma mulher que tinha um estofo assim, muito maior do que aquelas fotos congeladas totêmicas apareciam. Então, esse foi o primeiro desafio de escrever sobre Antonieta. Depois, apareceram histórias cruzadas que eu não trago para o livro, são papeizinhos que, se eu virasse o fone, vocês vão ver que a minha parede aqui está colada de papeizinhos nela, assim, sabe? Para um pós, assim, porque ela vai aparecer histórias cruzadas, não tinha como não aparecer, né? Então, eu me lembro que eu tenho uma tia falecida chamada Esmeralda, que ela sumiu, eu só fui conhecê-la com 18, 19 anos, mas a minha mãe dizia, a Esmeralda mora no Rio. E a minha mãe dizia que não via a irmã dela desde quando elas tinham 7, 8 anos de idade. Eu não entendia muito, mas por que a tia Esmeralda não mora aqui? Porque a Esmeralda ela teimava em passar pela rua do Clube 12, e negros não podiam passar ali. E ela ia para a escola, e ela para o ginásio ali, onde é a Escola Antonieta de Barros, né, ela estava ali, ela ia para a escola, ela tinha que passar na outra calçada do Hercílio Luz, e ela passava na frente da calçada do Clube 12. E aí a queixa chegava na minha avó, diz que a minha avó dava surras nela mesmo, assim, ela não mudava. E ela, então, foi dada
E aí eu queria entender isso a minha vida toda, e ela também disse, eu fui dada por uma família de militares. E aí, quando eu estou pesquisando sobre Antonieta de Barros, eu encontro esses elementos, né? Precisa-se de uma senhora de meia idade para serviço de uma casa sem filhos, ou de uma menina de até 10 anos, órfã, para seguir para o Rio de Janeiro. Pode apresentar-se até sexta-feira, na rua tal, 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 com fulano de tal. Florianópolis, 24 de março de 1933. Minha tia esteve nesse grupo, dessas meninas órfãs que as famílias pediam para levar embora, né, para tratar como filhas, e já eram empregadas, ou seja, a lei do ventre livre nunca de fato deu certo, e aí eu começo a ver quantas histórias cruzadas aparecem, porque muitas dessas crianças que foram mandadas embora com essas famílias eram crianças negras. Antonieta me traz o quanto ela foi protagonista desde jovem, que parece que ela foi deputada. Não, Antonieta de Barros ela foi a presidente do Grêmio Estudantil do colégio dela, quando ela fazia o normal, entendeu? Então, assim, essa coisa de as pessoas tentarem encontrar uma justificativa no mundo branco para ela ter sido bem-sucedida já estava nela, não é? Então, quando você está com 18 anos de idade e preside o Grêmio Estudantil da sua escola, já está ali uma verve dela, né? A Antonieta escreveu lá na escola, com 19 anos, o primeiro jornal dela, manuscrito, junto com mais duas amigas. Então, essa verve da imprensa já estava nela. Ela estava fazendo curso normal. Ela escreve um jornalzinho estudantil e ela atua na frente do Grêmio Estudantil, no curso normal, já estava ali as 3 personalidades que ela ia carregar para o resto da vida, sem precisar pedir licença para ninguém, né, no mundo branco, porque também a gente sempre lidou com o senão. Mas ela era apadrinhada por Nereu Ramos. Mas ela era isso. Sempre tinha um mans, sabe? Sempre tinha um mans. Óbvio que tinha um mans naquele período, não tenho dúvida sobre isso. Se a primeira mulher da Assembleia Legislativa, óbvio que tinha mans, né? Ela enfrentou uma sociedade, além de racista, uma sociedade que se opunha de uma forma radical contra as mulheres na política. Se fala muito pouco sobre isso, né? Então, assim, eu li discursos, textos, publicações anônimas nos jornais de homens e de mulheres conservadoras dizendo que eram contras. Um jornalista diz, isso é coisa de maricas. O homem que aceitar isso são maricas, naquela época. E ela, imagino, quantas camadas de opressão de gênero, de raça, social, porque era filha de lavadeira, né? Ela teve que enfrentar para galgar esse espaço. Então, eu acho que o primeiro desafio foi entender um pouco isso. Depois eu vejo uma Antonieta cuja vida toda foi atravessada pela educação. Eu me vejo muito nela, sabe? E vejo assim o quanto eu consigo ver a Dona Uda nela, o quanto eu consigo ver a Valdionira nela, o quanto eu consigo ver minha mãe nela. Assim, educação, a escola de samba das Cuias esse ano, ela homenageou a professora Valdionira e o refrão que levava a escola para cima era: a educação faz o mundo melhor, né? A educação faz o mundo melhor. Então, ia consulado, saía com a Antonieta de Barros no enredo deles, né? E é interessante como eu saí nas 2 escolas, uma que homenageava a Antonieta e outra que homenageava a Valdionira. Não só saí, participei do convite, da preparação, e é interessante, né? Um ano com 2 mulheres negras sendo homenageadas, e como um refrão dialogava com a outra, assim, parecia que elas estavam conversando, porque a Antonieta disse isso o tempo inteiro. O chavão dela era esse: a educação é um direito humano, a educação faz o mundo melhor. Então, não sei se eu te respondi, mas eu queria dizer que isso é a primeiro impacto. Acho difícil pesquisar de forma autônoma, não é um trabalho acadêmico, não é para um concurso para ser selecionado para título, não é para nada, é um trabalho que eu fiz que eu queria fazer, não é? Tive que juntar agora na última etapa muitos apoios, porque depois você descobre que livro
custa caro, aí você descobre que tem que editar fotos, aí você descobre que tem que ter diagramação, revisão, né? Então, agora eu estou numa fase que nós vamos pré-lançar o livro na semana que vem, a pré-venda dele, para conseguir juntar esse recurso que nós precisamos ainda para pagar a gráfica, né? E é uma coisa assim, bem difícil mesmo, é difícil para todo mundo. As minhas amigas brancas, pretas, indígenas, uma disse assim, nossa, escrever um livro é um parto. Daí uma delas, uma mulher branca, disse, é um parto de trigêmeos. Então, assim, é um parto, né? E eu não sei que hora que me deu essa doidura de fazer isso do jeito que eu fiz, mas fiz. Senti muita presença dela, muito, que é uma coisa muito interessante, porque assim, outras pessoas que pesquisaram sobre Antonieta, Flávia Pearson, né? A gente também tem muita frequência, a Carla, muita frequência assim, de emoções, sentimentos emocionados, né? Choro, achar que vai desistir porque já chegou no limite, algumas coisas nos vêm assim, muito tranquilas, muito fortes. Escrevi muito sobre a negação dela enquanto mulher negra a partir do discurso do Oswaldo Rodrigues Cabral, que é importante dizer, porque isso aqui é um curso de história, né? Então, o professor Oswaldo Rodrigues Cabral, deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, ele era deputado em 1951, ela não era mais deputada, mas ela era a voz da oposição. Ela era a voz da oposição. Durante todo o ano de 1951, ela escreveu o seu farrapo de ideias críticas ao governo da situação. Ela denunciava que o governo estava desmontando políticas dos ramos, né, da década dos ramos, e perseguindo professores aliados ao partido dela. Ela denunciava isso com muita frequência, que é uma Antonieta muito diferente dos primeiros textos até a década de 37, que eram textos mais filosóficos, muito ligados aos pensadores que influenciaram ela, os engenheiros, os Qualildes e por aí. E aí ela vai a Bíblia, que ela era uma mulher muito católica, né? Ela cita o tempo inteiro a Bíblia nos textos dela. E aí é interessante porque ele vai dizer que ela está fazendo intriga, né? E ela responde com o clássico texto dela, Intriga Barata da Senzala, que ela não estava fazendo intriga, nem cara e nem barata, né? E ela pergunta de onde é que ele tirou aquilo, se era da Alemanha de Hitler. Então, assim, ela vai debater o contexto do racismo, não de uma forma como nós debatemos hoje, em 2020, mas dentro dos recursos dela, isolada, que ela também estava nessa pauta, só com o Ildefonso Juvenal e o Trajano Margarida como apoio naquela época. E ela vai falar, então, dela como uma mulher negra, que também é uma coisa muito importante assim, de ser observada, um conteúdo muito importante de ser observado. Que as pessoas sempre diziam, mas ela não se assumia, mas ela não isso, mas ela não aquilo. E aí, alguns discursos dela, como paraninfa da escola normal, tanto do Instituto de Educação quanto do Colégio Catarinense, do Colégio Cruz de Souza, que ela foi professora dos dois cursos normais dessas escolas, ela também, ali como paraninfa, nos seus textos, ela vai dizendo do combate ao preconceito, todos são iguais, que não tem essa coisa de cor, que a categoria da época era de cor, preconceito de cor, né? Não tem essa coisa de cor. Ela vai se projetando e eu acho que é isso, eu não sei se eu te respondo. Eu falo da Antonieta, daí eu viajo. Eu até coloquei ali no chat, eu estava vendo mais ou menos o tempo em relação às perguntas ali, né? Dessa pergunta em geral, não quis interromper, né, a professora na sequência aí do pensamento, mas eu tinha feito, eu não sei se eu te respondo, sim. Respondeu. O que eu consigo, o que seria para a Profa comentar era dessas mulheres negras na eleição de 2020. Né? Falta isso, sim. Sim. Seria, né, alguma, né, alguém se inspira, enfim, em Antonieta de Barros, né? Eu sei bem que a Profa rapidamente, acompanhou, então. e aí
Mas também, né, prof, você comentou sobre o livro Africanidades Catarinenses, né? E aí nós já estamos encaminhando para o encerramento das perguntas, e uma delas envolve o livro Africanidades Catarinenses, que a profa comentou, então por Tá. isso que a gente... Mas eu tenho uma pergunta específica sobre ele também, tá? Então, mas nós já estamos encaminhando para o encerramento. E alguém perguntou sobre a Olga Brasil. Isso, aí no fim, aí a gente retoma, pode ser? Então tá bom. Tá. Sobre as mulheres eleitas, é importante dizer o seguinte, Antonieta foi a primeira no estado de Santa Catarina. Na segunda eleição dela, ela foi a única que concorreu, a primeira eleição, mulher. Na segunda eleição, quando ela concorre, ela já não é mais a única mulher a concorrer, mais 4 mulheres concorreram com ela, mas só ela ficou na suplência. E depois, é interessante observar que nós teremos o José Ribeiro, na década de 40, correligionário dela, eleito para a Câmara de Vereadores de Florianópolis, o primeiro vereador negro. Vamos ter o seu Abadia, lá em Blumenau, na década de 40, eleito o primeiro vereador negro. Vamos ter a professora Dilma do Espírito Santo, na década de 60, 1960, eleita lá no município de Lauro Miller. A primeira mulher do município de Lauro Miller é uma professora pretinha, chamada Dilma do Espírito Santo, natural de Florianópolis, e professora lá. Então, assim, eu acompanhei durante a minha trajetória de 1986 para cá, especialmente esse período, eu acompanho o processo eleitoral em Santa Catarina, acompanho, né? Eu experimentei ser assessora parlamentar por 6 vezes, de 2 deputados e de 4 vereadores da Câmara Municipal de Florianópolis. 2 negros, uma mulher branca e 3 homens brancos. E esse lugar é um lugar que me deu bastante oportunidade para acompanhar exatamente esse movimento, né, na história das eleições. Assim. Nós sabemos que 2020 é o ano em que mais negros e negras concorreram às eleições no Brasil. Né? Eu estou orientando o trabalho do Juan Fernandes de Joinville. O Juan tabulou todos os dados sobre negros concorrendo à eleição em Santa Catarina a partir do site do TRE. Né? Então, chegamos no momento que a gente teve que definir, só escolhemos, então, os pretos, porque essa composição de pardos estava muito estranha. A gente olhava as fotinhas das pessoas e dizia, não, vamos ficar só com os pretos. Então, a gente tem aí em Santa Catarina 700, quase 800 pessoas que concorreram às eleições deste ano. E que, tecnicamente 50% para homens e 50% para mulheres. Mas, assim, uma pouquinha vantagem para homens, mas é muito pouco. Eu não vou dizer quanto, porque eu não lembro. Mas, assim, o mapa é quase que meio a meio nas cores, o gráfico. E de todos os partidos. Nós também fizemos análise de partido, do partido. Quanto. Fizemos análise de escolaridades. Quanto. Então, assim, interessante, profissão muito interessante, idade geracional muito interessante. Para dizer o quê? Para dizer que nós tínhamos, no estado de Santa Catarina, esse ano, um conjunto de candidatas mulheres com muito potencial, na sua formação, não eram mulheres que estavam vindo só para preencher cota partidária, que a gente também já experimentou esse processo, né? A nossa história, já falei sobre isso, inclusive, tem conteúdos publicados sobre isso, que eu estou falando sobre isso. Nós não estamos mais cumprindo cota partidária, um pequeno percentual de brancas e negras estão, mas não é o conjunto das mulheres, e o discurso que a gente vai ver, eu tentei acompanhar discurso, sites, panfletos, ler panfletos, e o discurso que a gente vai ver, então, é um discurso do movimento das mulheres negras globais e, sobretudo, brasileiras, esse discurso contemporâneo, não é, que chama para si políticas para as mulheres, políticas feministas ou mulheristas para mulheres
negras no estado de Santa Catarina, uma defesa desse lugar, porque o que a gente entendia nas outras eleições, nos discursos das outras eleições, é que as mulheres negras participavam do processo com a sua identidade e pertencimento, mas elas abraçavam uma pauta negra muito mais ampla, uma pauta para um conjunto. E agora a gente já conseguiu ver mulheres trazendo pautas muito específicas. Duas foram eleitas com uma pauta abraçada, né, que é o caso da professora Marlinda, lá de Brusque, né, pelo Partido dos Trabalhadores, e a professora Ana Lúcia Martins, Joinville. Eu fui da coordenação da campanha da professora Ana Lúcia, então não consigo falar da professora Marlinda. Quais são as pautas que ela trouxe? Educação, juventude negra, mulheres, sindicalismo, cultura, porque era da cultura, então ela trouxe a pauta abraçada. Teremos ainda uma primeira suplência aqui em Florianópolis, que é o Coletivas da Educação, né? Então, teremos sim, no sistema de rodízio do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Joana representando na Câmara de Vereadores essa coletiva, que também é da educação, e estamos agora levantando no mapa quantos eleitos e quantas eleitas. Temos um vereador negro da educação eleito em Criciúma, pelo PP, mas assim, estamos procurando quantos eleitos e quantos eleitos no estado de Santa Catarina. Mas, sem sombra de dúvidas, esse perfil mulher negra, inclusive não só é interessante que esse perfil não só foi incorporado pelas negras, como os partidos também abriram esse lugar, né? Os de direita, por exemplo, partidos que a gente nunca imaginava que pudesse trazer essa pauta, trouxe mulheres negras que não são orgânicas do movimento negro, com uma outra característica, mas nem por isso também não poderiam deixar de falar de si, né? Não estavam autorizadas para isso, pelo contrário, falando que eram mulheres negras e que estavam ali para falar sobre a questão do racismo e tal, e tal, e tal, e tal. O que a gente precisa analisar agora é exatamente essas pertenças. Quantas dessas são vinculadas a esse conjunto que a gente chama de movimento negro, esse âmbito grande, né? E quantas delas vêm influenciadas pelas políticas do movimento negro. Porque a gente entende que mesmo aquela mulher lá da direita, que a gente não consegue, olha e diz assim, mas eu nunca vi antes, de que movimento que ela é? Começa a perguntar para as pessoas não sabem, ela mora lá na comunidade tal, até aí chegam. E ela vem dizendo que ela está ali como mulher negra, ela foi atingida pelas políticas do movimento negro, não tem outro, não é? Então, nos interessa também saber quem são essas pessoas. Sim, muito importante. E trazer essa produção da professora em relação à Toneta de Barros, assim como essa presença das mulheres negras, essa luta pela representatividade, também foi a intenção da entrevista para justamente pontuar essa relação das mulheres negras e a cultura também, e aí envolve também o carnaval, e sabendo um pouco da história da minha bisa, e ela também dialogando com a política, né? E aí pensando o que poderia ajudá-la ali, né? Essa relação de política partidária e também a escola de samba. Então, a próxima pergunta, ela envolve o livro Africanidades Catarinenses, que a professora já mencionou, e a pergunta é se ele serviu de inspiração para o enredo do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba das Cuias, para o ano de 2021. Se a resposta, né, for sim, o que significou para a profa esse momento, né, de por ter sido a organizadora do livro, e também falar um pouco da importância das escolas de samba colocarem em evidência em seus enredos, em seus desfiles, essas histórias, memórias e narrativas da população negra. Qual é a importância, né, e o que isso significa? Carol, só um pouquinho ali sobre a tua bisa, né, e política. Quando foi sancionado o decreto que tornou
possível as mulheres votarem e serem votadas, a Antonieta de Barros disse: eu não entendo por que tanta resistência dos conservadores, porque mulher na política sempre as ouve. Ela disse isso, né? Inclusive, foi a partir dessa frase da Antonieta que eu comecei a falar diferente sobre mulheres na política, porque a gente fala, mulheres na política não tem, a gente tem que adjetivar que mulheres na política partidária não tem, porque eu, como militante do movimento negro, eu sou uma mulher na política. Enquanto eu estou formulando política pública, eu sou uma mulher na política. Então, a Antonieta me ensinou muito sobre isso também, eu mudei muito essa minha perspectiva de negar aquilo que existe para construir uma coisa que precisa existir, né? E a minha mãe, a tua mãe, as minhas tias, elas eram muito convocadas pelos lugares que elas participavam, ali pelos políticos da cidade, porque elas tinham bastante influência. Eu me lembro muito da dona Gilinha, bastante influência do avô. O livro, sim, ele influenciou a escola de samba das Cuias. Primeiro porque é o seguinte, eu fui convidada pelas pessoas que estavam escrevendo o enredo para revisar a primeira proposta do enredo, né? E a primeira proposta do enredo, ela veio nessa onda do Vidas Negras que influenciou os enredos das escolas de samba do Brasil inteiro, né? Quando a gente vai lá e abre quais são os enredos da escola de samba do Rio e São Paulo, uma boa parte do carnaval, que seria o carnaval de 2021, traria para a avenida o racismo como tema. Não sei em qual formato, mas traria. E a das Cuias, ela também sinalizou que ela iria acompanhar esse movimento. No entanto, ela me traz uma primeira versão de enredo muito contextualizado numa sociedade que não era nossa, né? E eu trouxe exatamente isso que você está dizendo, de trazer a importância de ser escola, né? O nome já diz isso, né? Escola de samba. E no sentido de trazer um enredo que fosse educativo e que falasse do contexto de Santa Catarina. Que eles poderiam escolher um personagem, um tema, tal, né? Mas pela urgência, não dá para a gente pensar um enredo sobre o negro um ano, depois no outro, depois no outro, acho que levaria anos para conseguir dar conta de falar sobre tudo. Pela urgência, o documento que registrava uma história apresentava de forma coletiva, estruturada de forma coletiva e mais ampla e global, e tentando dar conta de muitas pluralidades, era o livro Africanidades Catarinenses. E aí o Gessé Cruz e mais os outros 2 membros que estavam escrevendo o enredo debruçaram-se sobre o livro, estruturaram um enredo e apresentaram para a diretoria, e no evento ele foi escolhido, sim, e eu estou acompanhando como convidada à distância, né, a organização, a estruturação desse enredo para apresentação na avenida. Mas ele já influenciou também outras escolas de samba. Ele não influenciou menos a Consulado quando escreveu sobre Antonieta. Talvez ele não diretamente, mas os autores dele sim, porque nós conversamos sobre isso no processo, né? Antonieta, no enredo da Consulado, tinha elementos que iriam aparecer sobre Antonieta de Barros que nós pedimos que, olha, a biografia não conta dessa forma. E eles atenderam, eles foram lá e fizeram alterações no enredo. Então, ele é um livro que tem não só a importância para a escola de samba, mas ele também tem servido muito para as pesquisas regionais, assim, eu fico muito feliz em saber que uma das provocações do livro era despertar a regionalidade, a história regional de Santa Catarina, né? Não se contar só a partir da Antonieta de Florianópolis, do Cruz de Souza de Florianópolis, mas descobrir outros personagens históricos nas suas localidades. Então, um dos movimentos que eu e o Fábio Garcia pretendemos fazer é de atualizar o livro, ampliar e atualizar o livro, trazendo exatamente
tudo o que ele provocou de despertar em Santa Catarina a partir do momento que ele foi lançado. Legal essa ideia. Eu sugiro que tu dê uma olhada num documentário chamado Samba Escola de Quê? Eu não sei se tu já viu. Ah, não, vou assistir. Então, é importante, porque quando a Frente Popular assumiu o governo na década de 90, e nós compomos a Frente Popular, se pensou em cortar o carnaval por uma questão de recursos. E aí as escolas de samba, e o vereador Márcio, que é um vereador muito ligado às escolas de samba, lideraram um movimento de resistência na cidade com muitas frentes, passeatas, atos, né? E nós construímos um roteiro, eu e o Márcio, construímos um roteiro e chamamos uma videomaker, a professora, na época, hoje professora doutora Cristiane Tramonte, mas naquela época ela tinha uma empresa, né, popular, com a perspectiva popular, de trabalhar vídeos documentários, o Márcio de Souza. E aí nós, então, pedimos a produção de um vídeo, Samba, Escola de Quê? Então, ali tu vai encontrar depoimentos de gente que tu já não está mais entre nós, Dona Didi, e a ideia era essa, né, de explicar que escola é essa, é a escola de samba, sabe? Por que ela é tão importante e necessária, a manutenção dela? Por que ela não era custo, né? Que ela tinha que sair daquele lugar de custo da prefeitura e passar para um lugar de investimento da cultura, da identidade, porque hoje mesmo ainda é muito difícil entender a importância da escola de samba na cadeia, né, da história do negro no Brasil. É muito difícil e, como nós vivemos num Estado que embranquece muito o tempo inteiro, a gente precisa fazer sempre um movimento de resistência, né, da não apropriação, do não embranquecimento, do não branqueamento. É muito difícil você conseguir manter a história. Eu estava lendo aqui o livro do Mickey, que é um livro, um glossário de A a Z sobre o carnaval e o samba. Então, eu estou ali catando biografias de pessoas que eu sei que existiram na minha época, né? Dona Mariazinha, lá no Monte Serra, uma mulher negra, baiana, que saía com glamour na escola de samba, no carnaval, glamurosa, bonita, linda, era baiana de destaque, mas que durante todo o ano ela era quituteira lá no Monte Serra. Ela fazia salgadinhos para as festas, né? E nós saíamos de uma escola, de uma unidade da escola que ficava atrás da casa dela, e sentávamos na escada dela todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário. Ela ia na janela, nos via ali, pegava uma forma e dava um salgadinho para cada um e dizia: agora corre, vão para casa. Mãe de vocês está esperando isso. Sebo na canela, porque naquela época, o que qualquer adulto dissesse para a gente, ai da gente se a gente desobedecesse. Então, eu estava tentando procurar essas figuras dessas mulheres, sabe? A figura da Negatide. A Negatide, para mim, criança, ela já era grande, ela já era adulta, ela já era gigante, as pernas compridas, mas ela não era só isso, ela também já era empoderamento. Eu só vou entender a relação de empoderamento com a Negatide quando eu vejo o conceito de empoderamento. Daí eu digo, ah, tá. Então, quais foram as primeiras mulheres que me deram esse reforço de entender empoderamento na minha infância, na minha juventude? Tá, minha mãe, minha avó, mas assim, as de fora. Negatide foi uma delas. Eu passei a ver a Negatide de uma forma totalmente diferente, sabe? O significado do corpo, do poder, do domínio, de ser, do gesto, da fala, dos lugares políticos que ela ocupou. Eu me lembro que eu conversei com ela assim, no finalzinho, já quando ela estava muito doente, e esses dias eu falei com o filho dela: escreve um livro sobre a tua mãe, que é uma história que precisa ser escrita, né? Não é qualquer escola. É sobrinha do Jaqueta, lá do Morro do Céu. Jaqueta tinha um boi de mamão,
que rivalizava com o Boi de Mamão, porque naquela época tinha concorrência do Gentil. Jaqueta era um dono do terreiro na ilha, que rivalizava com o terreiro da Dona Malvina no continente. Então, assim, tem histórias que nós, os negros, temos e que, se a gente não resistir por elas, elas vão morrer, elas vão embora. Né? E muitas delas passam pela escola de samba. Eu gravei com as baianas da, da, das Cuias por acaso. Peguei telefone celular, estava tudo sentadinha e taft. Eu disse assim, eu quero saber se essas baianas mesmo, elas têm a ver com benzedura, com essas coisas, ou é representação de imaginário que a gente foi criando e foi consolidando. Né? As mais jovens não, mas as mais velhas me ensinaram reza, como é que faz chá, como é que se curavam, ou seja, sim, está presente ali, e se a gente só entende, a juventude só entende como uma alegoria de avenida, não vai entender os corpos negros que estão ali representados. É onde morreu o seu Osmarino, da velha guarda das Cuias. Gente, aí eu fui ler a biografia que eu não lembrava, só depois é que eu fui ler. Ele foi um dos mais importantes árbitros que teve no futebol. Né? E eu dizia, eu lembrava muito remotamente. Meu pai tocava na banda da Polícia Militar, mas o pai também tocava na gafieira do Laudelino, que ninguém fala, sabe? Na minha época de jovem, de criança, não se falava porque gafieira não era um conteúdo para estar na boca de moça, senão ficava mal falada. Então, cada vez que se falava, eu queria entender, sai daqui, isso não é assunto para vocês. Mas hoje não, desde quando eu me consolido ali como militante que vai pesquisar sobre Santa Catarina, eu vou entendendo o significado daquele lugar chamado Gafieira do Laudelino, né, de um cacumbi do Morro da Caixa. Então, eu acho que a escola de samba ela tem uma importância, não nesse formato que ela está hoje, que ela foi querendo ficar muito próxima do Rio de Janeiro, muito próxima de alguns lugares, enquanto formato, mas só que ela perdeu também enquanto conteúdo, sabe? É uma escola de samba que vem para a avenida para o resultado. Eu não sou contra isso, porque isso, inclusive, junta os seus membros, porque ninguém quer entrar na avenida para perder. É uma parte da disputa. Mas eu acho que lá na comunidade a gente ainda vê que precisa que a escola de samba sejam mais escolas do que só samba. Sim. E aí a prof falou um pouco dessa história da Negatide, assim como, né, outras mulheres negras presentes nessa construção da cultura carnavalesca da cidade. E aí a última pergunta, pensando especificamente nas narrativas de mulheres negras em Florianópolis, na sua perspectiva, na perspectiva da professora, qual é o papel das mulheres negras na cultura carnavalesca e os desafios também em torno da presença dessas mulheres na escrita da história do carnaval. Então, quando a gente pensa na escrita da história do carnaval de Florianópolis, quais são os desafios para visibilizar a presença dessas mulheres? E aí também envolve até o relato da profa, né, que acompanhou a construção de enredos, né? E aí a ideia da pesquisa é justamente trazer isso também, né? Essas pessoas que estão na construção ali da escola de samba como um todo, né? E aí também, e principalmente pensando nesse enredo, no samba enredo, né? E como que vai se construindo ali nos barracões. E aí gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre isso, e aí nós encaminhamos para essa é a última pergunta, né? E aí depois a gente faz um encerramento, tá? Ok. Bom, eu analiso o papel assim a partir de dois aspectos. Primeiro, para não dizer que eu não falei de flores, eu sou uma das pessoas que tem criticado muito as escolas de samba nos últimos tempos. Eu tenho que dizer isso, né? Até porque esse lugar de estar no parlamento, acompanhando políticas públicas, acompanhando como elas chegam lá para serem votadas, para serem debatidas,
eu sinto muita falta de alguns setores fazendo provocação de políticas públicas para o município de Florianópolis, e um deles é o da escola de samba. Eu tenho falado muito sobre isso, sobretudo no espaço da cultura. Mesmo agora com a Lei Rouanet, quando a gente vê os movimentos de quem está buscando esse recurso e para o quê, e para quem, né? Para quais projetos, quais articulações, eu assinei algumas cartas que algumas organizações pediram, negras pediram, né? Então, Afoxé, Banda, Afro-Reggae, Terreiro, e assim, nenhuma escola de samba apareceu, nenhuma, assim. Eu acho que eu me preocupo muito com de não ver as escolas de samba de Florianópolis como eu as via na minha infância, na minha adolescência, lá no Monte Serrat, lá no Mocotó, que daí sim tinha uma presença de mulheres muito fortes para fazer com que esse cotidiano não fosse só o carnaval, mas que fosse em outras frentes, né? Nas relações de organização de cultura, com o quadril, nas relações com a escola Celso Ramos, com a escola do Monte Serrat, tudo isso a gente via muito a presença de mulheres, homens e mulheres, mas mulheres muito fortes também, até porque no carnaval as escolas eram extensão das escolas de samba, né? Então, a Protegida usava muito o espaço da escola Celso Ramos, e o Monte Serrat também usava muito espaço da escola lá, do Luiz Livramento. E aí, esse é um desafio que eu acho importante, que seria fortalecer, e acho que é importante, inclusive, os programas de pesquisa das universidades também entenderem o diagnóstico como importante quando forem oferecer linhas de pesquisa, temas de pesquisa, fortalecer que mulheres venham trazendo esse tema como o que tu estás trazendo. O teu tem uma dimensão, mas ele ainda é multifacetado, tem outras frentes, né, que é possível, que nós precisamos trazer. A Cauane Maia trouxe pela antropologia também as mulheres negras no Monte Serrat. Então, o livro foi lançado agora, nesse mês, né? Então, aparecem ali as mulheres do samba, óbvio. Você não vai falar de uma mulher do Morro, Morro do Céu, Monte Serrat, Coloninha, Mocotó, sem falar das mulheres negras, não tem como. Cada uma tem a sua matriarca, a matriarca ancestral, né? E aquelas que vão ocupando dentro da sua geração lugares de liderança, lugares de orientação. Elas podem estar na direção de uma escola, como elas podem estar em outro lugar. Eu vejo muito dessas mulheres nas velhas guardas hoje, né? Porque a gente vai envelhecendo também na velha guarda com outras concepções. Eu, por exemplo, já sou, não frequento, não faço parte, mas, se quiser, eu já estou autorizada para ser da velha guarda das cuias. Eu que não estou preparada ainda para isso, entendeu? Ou seja, quando eu chegar lá, eu vou chegar seguramente como uma pessoa da velha guarda diferente das minhas ancestrais, não é? Então, eu vou chegar lá porque eu já tenho 60 anos, porque eu tenho história na escola, porque eu sou fundadora, e vou chegar lá porque pesquiso, tal, mas também vou chegar com uma outra consciência. Então, por isso que eu ainda não fui, eu não sei se eu sei lidar com isso, né? Mas é um lugar de sabedoria, é um lugar que, quando você imagina a organização da sociedade africana, os griots, os sábios, são a velha guarda. Mas será que é isso mesmo que está sendo compreendido ali? Né? Eu vejo, no dia do desfile, a altivez de alguns daqueles idosos. Quando eu olho no corpo dele, ele desfilando na velha guarda, ele não precisa me dizer, eu consigo ler que ele está ali como altivo senhor ou como altiva senhora da sabedoria, né? De que ser idoso é posto, não é um desagrado, e que tem muito a ver com a nossa cultura, né, de valorização africana. Então, é muito importante isso. Como também são importantes as aulas das crianças. Elas são muito simbólicas, elas não estão ali por acaso, né? Então, assim, elas estão ali para significar ali a continuidade, o rito de passagem, que elas começam na roda na aula de crianças, e depois, quando você mora numa comunidade, você vai vendo
que alas que aquela pessoa que permanece na escola até chegar na velha guarda vai passando, né? Como numa escola. Eu acho que é importante dizer isso. Então, tem famílias inteiras que são da escola de samba. Eu vou citar a família Veloso, por exemplo. Tem o Celinho Veloso, né, como o compositor mais famoso. Nós éramos crianças no Monte Serra, eu e ele. A mãe dele, Dona Daura, que tem quase 90 anos, ou se fez 90, parece, fez 90 agora, Dona Daura era uma senhora, uma jovem senhora, né? Então, eu consigo ver as trajetórias de como ele chega como compositor, mas por onde é que a gente foi passando, carregando coisas, bordando. Eu fui bordadeira, criança bordadeira, porque nas férias a gente não tinha férias, a gente não tinha para onde ir, era um morro aquelas férias, né? Então, o seu Armandino Gonzaga pedia para a mãe para que a gente fosse lá para a quadra para ajudar a bordar as fantasias na escola de samba, e a mãe deixava porque era uma forma da gente estar ocupado, não ficar correndo para lá e para cá. E eu me lembro das mulheres mais velhas, a Tília era uma delas, mulheres que saíam de destaque nas aulas de frente, que eram diferentes, elas diziam umas mulheres enormes, assim, monumentais, e elas ensinavam, elas que me ensinaram a botar agulha na linha, lantejola. Então, a importância, primeiro, começa por aí. Nós temos que disputar hoje a apropriação. As mulheres negras sempre têm que disputar a apropriação dos lugares onde elas ocupam, sempre, inclusive na escola de samba, né? Semana passada eu dei uma bronca virtual, não disse quem, nem disse qual a escola de samba, mas teve uma rainha de bateria, uma mulher branca, rainha de bateria, que passou pano por assassinato daquele homem negro lá no shopping, dizendo que ele tinha contravenções, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. E eu disse, olha, eu vivi para ver uma rainha de um setor composto majoritariamente por homens e negros, né? Que a gente não os conhece, não é essa a história, porque a escola de samba é que nem terreiro. Né? Ninguém está preocupado no terreiro com a história de vida das pessoas. E na escola de samba é a mesma coisa, ninguém está preocupado com a história de vida das pessoas. Elas estão ali, uniformizadas na bateria, são iguais, são ritmistas, estão produzindo e pronto. E aí uma mulher branca, né, que ocupa um lugar de rainha daquele setor, porque é interessante, né? A rainha de bateria, ela não é um lugar para glamorizar uma mulher, ela é um lugar para representar apresentar aqueles que seguem ela, que é a bateria. É essa que é o lugar da rainha da bateria. E essa glamorização ela começa a partir do momento que mulheres brancas passam a ocupar esses lugares na escola de samba, que daí deixa de ser o lugar de ela ser aquela que apresenta, né, o seu séquito, e passa a ficar focado muito nela, né? Então, eu acho que a gente não tem só a importância do papel das mulheres. Antes de ter importância, as mulheres têm desafios, as mulheres negras têm desafios a serem enfrentados para estarem em lugares importantes na escola de samba, sem serem colocadas para lugares menos importantes na hierarquia simbólica, porque tem uma hierarquia simbólica, né? Então, quando não é uma menina negra que está como rainha de bateria e é uma mulher branca e que não mora na comunidade, porque se ainda fosse uma mulher branca que estivesse convivendo, coabitando, né, naquela relação com as pessoas negras, ela é da comunidade, né? Mas não, é uma pinçada de um bairro de classe média ou classe média alta para trazer glamour para a figura dela. Então, eu vejo, primeiro, muitos desafios de apropriação. Nós precisamos, por exemplo, de mais mulheres que escrevam os enredos das escolas de samba. Por que a maioria dos enredos das músicas, do samba, enredo, é escrito por homens? Sabe? Assim, é raro uma mulher aparecer. Eu procuro isso. Quem é que escreveu isso? É a maioria homens, já consolidados nesse campo como compositores. Uai, não existem mulheres compositoras de samba? Então, é outro lugar que também incomoda bastante, assim. Carnavalesco. A maioria dos carnavalescos da escola de samba também são homens.
sabe? São poucas experiências de mulher carnavalesca quem organiza, né? Então, eu entendo que se tem uma mulher carnavalesca, a forma como ela vai apresentar esteticamente, plasticamente, e nas representações, os símbolos, qualquer adereço já faz diferença, se você pensar que pode ter perspectiva diferente para homens e mulheres e ler o enredo, né? Então, esse é um desafio. A importância delas é a da ligação, de serem históricas. Ninguém fala da história do samba sem falar da Dona Gininha. Ninguém fala da escola de samba sem falar da Valdionira, sem falar da Uda, né? Sem falar da Lila do Roleta, do Continente, e sem falar de outras mulheres que eram dirigentes, né? Que é um ambiente muito machista, às vezes lidando com a contravenção, não com essa contravenção de hoje, né? Mas com outros tipos de contravenções, inclusive morais, assim, e elas sempre se colocaram nas rodas, nas fotos antigas, né? Das escolas de samba, dos presidentes, elas sempre se colocaram nos mesmos lugares iguais aos homens. Então, eu acho que o teu trabalho é um trabalho pioneiro e, sobretudo, vai também cruzar outras histórias por dentro, né? Aquilo que aconteceu com o livro de Antonieta, seguramente, que a gente vai colando papeizinhos na parede para escrever em artigos e apresentar para a gente, porque eu sei que não cabe tudo no trabalho, mas eu tenho certeza que vão aparecer muitas histórias cruzadas, né? E, por exemplo, uma história cruzada que eu acho que é interessante. O Dija era um pai de santo, né, lá do Monte Serrape. Criança, eu já percebia que o Dija assumia uma outra identidade, né, de gênero. Não tinha nome, porque também não, lá no morro não se nomeava, não precisava dizer. Só bastava a pessoa estar ali, a gente olhar e entendeu, pronto, acabou. Né? Mas o Dija, quando saiu, o Dija foi uma pessoa que no carnaval ele saía também vestido com saia, anágua, entendeu? Como uma baiana de destaque. Eu me lembro que a primeira vez que ele fez isso causou uma certa comoção para as outras escolas de samba, para a sociedade, mas a diretoria, a presidência, o carnavalesco, a costureira, ele mesmo, e a gente da comunidade sabia que ele ia sair assim. E eu fico me pensando, hoje eu não tenho conteúdo para analisar aquele passado, mas eu estou falando para dizer o seguinte: bom, essa identidade de gênero também estava colocada ali, né? Então, a gente está falando de mulheres e está falando de quais mulheres? Porque se a gente também for olhar bem de perto, a gente também pode falar de mulheres trans e outras mulheres negras trans nas escolas de samba. Pelo menos o Dija, se não era uma mulher negra trans, mas estava ali representando não a masculinidade totalmente dada lá para o morro, para o que está fazendo, era uma outra, e eram muitas outras parecidas com ele também, né? Que no carnaval faziam essa. Parecia ser uma alegoria de carnaval para quem estava na parte baixa da cidade, a gente sempre falava em cima, embaixo, né? Aqui em cima no morro, lá embaixo, parecia uma alegoria de carnaval para quem estava embaixo, mas para nós que estávamos lá em cima, que convivíamos no cotidiano com ele, passando pela rua, mexendo com um, mexendo com outro, ele era muito espalhafatoso, né? A gente sabia que ele era assim. Por isso que eu digo que quando eu para começar, para terminar com o começo, por isso que eu digo que quando eu estudei História da Educação na faculdade, o Dija não fazia parte, entendeu? Daquilo que eu entendia que era a educação em sociedade, aqueles conteúdos que apareciam ali relacionados, né? Ou quando a professora trazia uma máxima de Caime, todo homem nasceu para viver em sociedade, dizia a professora Terezinha Manso Muniz. E aí eu já me perguntava nessa época, eu não tinha ainda formulação, mas eu já me perguntava sobre a não presença dos negros nessa sociedade que o conceito dela falava. Se todo homem nasceu para viver em sociedade, né? Por que os negros não estão colocados ali?
Então, eu acho que é isso. A presença da tua escrita, eu entendo que ela vai ter, mesmo que ela venha num ritmo acadêmico, do formato e tudo, mas eu também vejo como um enredo, sabe? Eu também vejo que tu vais representar aí essa figura de estar escrevendo um enredo, porque a tese também é isso, né? Eu te vejo como a figura que vai ser a carnavalesca, eu te vejo como a figura que vai dirigir uma bateria, porque também é esse, o ritmo é o teu, né? Então, eu também te vejo como essa mestra da bateria e também como a rainha dela, apresentando esses homens e essas mulheres todas que vão compor o tecido teórico da tua narrativa, sem esquecer daqueles mais velhos, que serão provavelmente no teu trabalho a tua velha guarda, e sem esquecer dos mais novos teóricos, que serão a ala das crianças. É isso que eu imagino que vai ser. Ai, que lindo, professora. Com certeza a gente vai caminhar para esse. A Karina botou aqui que lindo, e realmente muito lindo mesmo. E a gente vai caminhar, né? Estou na orientação, como orientadora, desculpa, a professora Cláudia Mortari, assim como venho dialogando também muitas discussões com o laboratório AIA, né? Então estou aprendendo muito lá e realmente o caminhar da tese vai ser nessa direção mesmo. Então, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez pelo aceite, pelas discussões. Quero saber da dona Olga Brasil, ela era negra ou não? Só deixa eu falar, porque essa pessoa está voltando de novo com essa pergunta. Bom, do ponto de vista do autorreconhecimento dela, não. Tá? Da autodefinição dela, não. Inclusive, ela fala da Antonieta como negra em algum momento, na década de 50, eu coloquei um discurso dela no livro, ela era do mesmo partido, depois, no final, né? Ela fala da Antonieta como negra, mas ela não fala de si como negra. Agora, quando a gente olha as imagens dela, sim, ela é uma pessoa, eu não sei se ela é uma negra, mas eu posso dizer que ela é uma pretodescendente. Tem alguma relação ali com alguma ancestralidade preta, assim. Foi inaugurada a Galeria Lilás na Câmara de Vereadores, de autoria da vereadora Carla Aires, com a foto de todas as mulheres que passaram pela Câmara de Vereadores. É importante dizer isso, né, que a Olga Brasil passou pela Câmara de Vereadores como suplente. E aí colocaram uma foto dela. Quando eu olho a foto dela, exatamente isso que a Karine está dizendo. Eu falei, gente, por que eu nunca percebi que essa mulher é negra? E foi exatamente isso. Mas aí eu tentei cercar para saber se tinha essa afirmação dela, se tinha algum momento. Não localizei isso, nem de quem estudou com ela, nem de quem trabalhou com ela como professor ou professora, mas a forma como eu a vejo é como uma mulher que tem descendência, uma ancestralidade negra, sim. É muito forte isso na imagem dela, de idosa. Né? Eu não conheço a imagem dela de jovem. Então, encerrando, aí a Karina, acho que é a Karina Santiago que fez a pergunta, obrigada pela pergunta. E aí, mais uma vez, então, agradecer a professora pelo aceite, pelas respostas, pelas reflexões. Eu já fiz várias conexões aqui, a gente, nessa fase inicial, é justamente a ideia, né? O professor Rogério também conversa bastante com a gente em relação a isso, a gente vai construindo também reflexões em torno da nossa tese, da nossa pesquisa, então tem bastante coisa ainda que vai sendo construída. Então, essa primeira conversa que eu tive depois da aprovação, né, no doutorado, então, tinha que ser mesmo com a profa, né, é muito aprendizado, eu sempre gosto muito de ouvi-la, não só eu, mas todo mundo aqui em casa também. O professor Rogério, né, gostaria de falar alguma coisa, ou até a professora Jerusa, para mais encerrarmos? Não, eu já encerro por aqui agradecendo também a quem está assistindo, né? A gente esquece, eu não consigo, eu tenho dificuldade ainda de lidar com essa ferramenta, porque eu esqueço. Por isso que eu gosto de ver os vídeos, porque às vezes a gente tem que cuidar. E dizer que eu agradeço muito e me coloco à disposição
para qualquer tempo que tu quiseres ainda conversar mais, sem precisar ser entrevista formal. Tu sabes disso, tu tem acesso, né, a hora que tu quiseres. E esperamos tê-los, vocês todas e todos e todes, logo breve, quando do lançamento do livro da Antonieta de Barros. Nos acompanha aí, para os próximos dias nós vamos iniciar a pré-venda dele. E agradeço. Tá bom? Eu também agradeço, foi um aprendizado excelente. Ouvir a Jerusa é sempre realmente uma voz necessária, importante, instigante para todos nós. Elogio a condução da Carol na entrevista, né? A escolha por trazer coerente com o seu trabalho, com a sua trajetória e com as suas propostas de pesquisa, que são mais do que propostas de pesquisa, né? É uma proposta de pesquisa com uma proposta de atuação política e de intervenção política. Eu acho que isso é muito importante, a escolha foi muito louvável e muito coerente com o que você vem propondo, Carol. Obrigado também, eu desejo um bom dia a todas, todos e todes. Muito obrigada também, e aí agradecer, então, vou nominar, né, profa, que a gente está aqui, então, eu sei que é a Marina, minha amiga de infância, junto com a mãe dela, Bia, tá aí, o Will, o Vini, que são do Baia, muito obrigada, a Zânia, né, a minha irmã, a Karina, e aí a minha mãe estava aqui também, mas provavelmente teve que dar uma saída, eu sei que a Tatá, minha irmã, também passou por aqui, vamos agradecer, né, quem esteve Obrigada. aqui. Então, Obrigada. Muito obrigada. Eu vou encerrar, então, a gravação.